Então, pessoal, seguindo com o nosso estudo aqui a respeito do financiamento de campanhas e prestação de contas, vamos tratar agora da arrecadação, especificamente da fase de arrecadação de recursos. Quais são as espécies, como que deve ser feita essa arrecadação. Os recursos para a campanha podem ser financeiros, e aí, é claro, é dinheiro, ou estimáveis em dinheiro. Os bens estimáveis, o que são valores estimáveis em dinheiro? São bens e serviços avaliados pelo valor de mercado, que são fornecidos pelo próprio candidato ou fornecidos por terceiros. No caso de arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, deve ser emitido um recibo eleitoral, sempre que houver essa arrecadação de recursos de bens estimáveis em dinheiro, ou também por meio da internet, naquele sistema do crowdfunding eleitoral que nós vimos lá quando nós tratamos da pré-campanha. Toda vez que existe uma doação pela internet, é emitido um recibo para aquele doador. Esses recibos eleitorais, eles devem ser emitidos diretamente no sistema de prestação de contas eleitoral. Mas atenção, as doações que são depositadas nas contas específicas do candidato ou do partido, elas só podem ser realizadas mediante documento bancário, com a identificação de CNPJ ou CPF do doador. Se não for realizada dessa forma, o recebimento do recurso será considerado de origem não identificada, e isso também seja a desaprovação das contas. Então, existe uma diferença aqui. A arrecadação realizada pela internet é emitido um recibo eleitoral para o doador e esse recibo vai para a prestação de contas. A arrecadação mediante doação direta na conta do candidato ou do partido somente pode ser realizada mediante documento bancário. A comprovação é o documento bancário com CPF ou CNPJ do doador. Quais são os requisitos para arrecadação? Ela só pode acontecer depois do requerimento de registro do candidato ou da anotação do registro do partido, como nós vimos lá na primeira aula, depois da inscrição no CNPJ e depois da abertura das contas bancárias específicas. E também da possibilidade de emissão de recibos eleitorais nos dois casos, de doações estimáveis em dinheiro e doações pela internet. E quando que começa essa arrecadação? Depois de preenchidos esses requisitos, ou seja, em meados do mês de agosto, depois que foi requerida a candidatura e depois que foi emitido o CNPJ para o candidato e para o partido. Uma exceção existe, que é a do financiamento coletivo pela internet, que também nós estudamos lá quando nós falamos de pré-campanha, porque naquela hipótese é permitida a arrecadação a partir do dia 15 de maio. No entanto, a liberação desses recursos para a conta do candidato é condicionada ao requerimento de registro de candidatura. Senão, esses valores vão ser devolvidos ao doador. E também são exigidos o CNPJ e a abertura de conta bancária específica, né? Aquela que nós falamos. E é nessa conta que vai ser depositado o dinheiro arrecadado com o crowdfunding. Prazo final é o dia da eleição. Estabelece o artigo 33 da Resolução 23.607, no parágrafo 1º, o seguinte, que após o prazo é permitida a arrecadação para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição. Então, a arrecadação ela tem que ser realizada para pagamento de despesas até o dia da eleição. Depois da eleição, você pode até colocar algum dinheiro na conta bancária, mas é para pagar uma despesa que foi contraída antes da eleição. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para prestação de contas podem ser assumidos pelo partido. Depende, no entanto, de decisão do órgão nacional da direção partidária. Então, se o candidato ficou devendo algum gasto eleitoral, esses débitos apurados depois da eleição podem ser assumidos pelo partido, mas depende de decisão do órgão nacional do partido. Agora vamos conhecer quais são as modalidades de arrecadação e nós vamos, nas próximas aulas, especificar todos os requisitos a respeito de cada uma dessas modalidades.
Elas estão previstas no artigo 15 da Resolução da Prestação de Contas e são elas: recursos próprios do candidato, doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas. Totalmente vedada a arrecadação de pessoa jurídica. Inclusive, essa é uma discussão já muito superada pelo STF, no sentido de dizer que a arrecadação de doações de pessoa jurídica é incompatível com o ordenamento constitucional brasileiro. Mas também pode haver doações de outros partidos políticos e de outros candidatos entre si. Outra modalidade de arrecadação é a comercialização de bens ou serviços ou ainda a promoção de eventos de arrecadação, realizados diretamente pelos candidatos ou pelo partido político. Respeitado sempre o limite de gastos, tá, gente? Também é possível arrecadar recursos próprios dos partidos políticos, desde que identificada a sua origem e que sejam provenientes do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de doações de pessoas físicas, de contribuições dos filiados, da comercialização de bens e de rendimentos decorrentes da locação de bens próprios dos partidos políticos. Por fim, é possível arrecadar mediante rendimentos gerados por aplicações financeiras das disponibilidades dos partidos. Na próxima aula, nós vamos começar a detalhar cada uma dessas modalidades e vocês vão conhecer, então, os requisitos para que elas sejam válidas de acordo com a lei eleitoral.